Olá, meu nome é Fernando de Senha e você está assistindo Trumpet Flix. Quer dominar o trompete e levar sua paixão para outro nível? Na JTF Aulas, você aprende online com professores renomados do Brasil e do exterior, no seu ritmo e sem sair de casa. São quase 1000 horas de aulas, com suporte exclusivo que te impulsiona a evoluir. Fala pessoal, aqui é o Bruno Garcia do canal Trumpet Flix e começando o ano aqui, 2026, com uma ilustríssima presença aqui no estúdio, que eu estava bem ansioso para a gente realizar essa entrevista. Grande professor, trompetista Fernando de Senha, um dos maiores trompetistas da história do Brasil. Um prazer te receber aqui no canal. Obrigado, Bruno. Obrigado. Rapidamente, para quem não te conhece, quem é você? Eu sou um trompetista que tento tocar melhor cada dia. Às vezes eu consigo, às vezes não. Mas brincadeiras à parte, eu sou natural de São José dos Pinhais. Toquei durante 28 anos na USESP. E agora muito contente, muito feliz em ir para Ribeirão Preto, na USP, lá no Departamento de Música. Novos tempos. Novos tempos, bons novos tempos. Maravilha, mas voltando no tempo, com quantos anos você começou a tocar trompete? Na realidade, eu comecei com flauta doce. Esse foi meu primeiro instrumento. Eu diria 8 ou 9 anos de idade. E daí abriu a possibilidade na banda lá em São José dos Pinhais, do Rotary Club, para trompete. E aí, com 10 anos, eu fiz a minha primeira apresentação com a banda em cima de um caminhão, eu lembro disso, numa festa do morango com nata, lá em São José dos Pinhais, do Paraná. Bem típico paranaense mesmo. E o trompete começou em que época? Então, foi nessa época, eu tinha por volta de 10 anos de idade. E quando você começou a estudar trompete assim para valer? Você decidiu falar, eu quero tocar trompete? Eu acho que foi ao longo do período de preparação para entrar na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Então, quando eu decidi, meus pais falaram, olha, você quer dar prosseguimento ao estudo? Eu falei, eu quero ir. Daí tinha um curso, né, um curso público, uma escola de música, parecido com um conservatório. Aí eu lembro que eu realmente comecei a estudar. Quando entrei na escola também, aí eu tinha uma rotina de estudos e era, a partir daí a dedicação começou a ser bem intensa no trompete mesmo. Você entrou na Belas Artes? Eu entrei na Belas Artes, assim, eu acho que com 12 ou 13 anos. É um período logo depois da banda. Aí eu comecei, aí eu fiz... era como se fosse um conservatório. É um conservatório, mas esse conservatório ele era ligado já com a graduação da Escola de Música e Belas Artes, né, que hoje é um Unespar. Então, logo depois que eu entrei na banda, que eu decidi de prosseguir, eu fiz o que eles chamam de curso fundamental, era o curso fundamental, durante acho que uns 3 ou 4 anos. E daí eu ingressei na Escola de Música e Belas Artes, né? Aliás, bom, antes disso teve a Orquestra Sinfônica do Paraná. Peraí, eu estou pulando uma etapa. Não. Na Belas Artes eu fiz o curso fundamental. Aí depois disso eu entrei numa orquestra juvenil da Universidade Federal. E aí, sim, aí coisas começaram a acontecer. E aí, quando abriu a prova para a Orquestra Sinfônica do Paraná em 1985, eu não tinha ainda os 18 anos, então eu não pude fazer a prova. Mas no ano seguinte, abriu uma vaga de trompete, daí eu fiz a prova e entrei na orquestra. E daí, no ano seguinte, eu entrei na graduação da Belas Artes. Essa foi a trajetória, né? E nesse período, quem foram os seus professores? Em São José dos Pinhais, Pedro Vital, ele era um músico da banda da Polícia Militar do Estado do Paraná, um daqueles caras geniais que tocava todos os instrumentos, né? Tocava de violão, flauta doce, pratos e trompete, e tuba, ele ensinava todo mundo na banda. É uma pessoa que tem uma recordação muito boa. Na Belas Artes eu estudei com o Antônio Aparício Guimarães, que era um capitão do Exército Brasileiro. Também um professor extremamente dedicado aos alunos e assim, todo o conhecimento que ele tinha, ele passava para os alunos. Ele foi a primeira pessoa, por exemplo, a me mostrar Charles Collin.
Ele tinha uma cópia do Charles Collins e uma cópia traduzida daquele texto inicial do Charles Collins. Então ele foi o primeiro. E eu usava, a gente estava falando sobre isso há pouco, o Harry James. O método que a gente usava era do Harry James. Interessante. Legal, era bem legal. Arbão um pouquinho também, sim, mas Harry James era a base. Aí entrou na orquestra? Entrei na orquestra. E daí eu lembro que fiz talvez umas 2 ou 3 aulas com o Marco Xavier, que era o primeiro trompete da orquestra. E aí o Marco me falou, né, do capitão, do Edgar Batista. Né? E aí em 88, a partir de 88, se não me engano, eu comecei a vir para São Paulo. Foi 88, 89. E aí eu vinha mais ou menos uma vez por mês para São Paulo para ter aulas com ele, aqui pertinho, na Avenida... não era Gentil de Moura, no final aqui da Avenida Nazaré, onde tinha Novo Tempo. A escola do Burgani? Burgani, exatamente. O capitão dava aula lá, e aí eu vinha fazer aula com ele. Mais ou menos uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês. Saía às 6 horas da manhã de Curitiba, com Itapemirim, chegava no Tietê, aí pegava um ônibus para Sé, da Sé pegava um ônibus elétrico até aqui. Era esse o caminho. Aí eu voltava com o capitão, porque normalmente era a última aula que eu fazia com ele. Daí eu voltava, pegava o metrô com ele e a gente conversava bastante. Ele foi a base, porque ele trouxe conhecimento para mim, né? O capitão sempre era aquela coisa, ele tinha um conhecimento dos métodos que eu acho que era algo extremamente raro no país naquele momento, né? Então ele sabia quem era o Vaqueno, ele falava sobre Phil Smith, falava sobre os métodos, tinha um conhecimento absurdo sobre esse material que virou a base de estudos, né? E muita coisa que eu ensino até hoje, né? E como que eram as aulas com ele? Olha, tem várias histórias com o capitão, de várias pessoas, mas comigo, eu não sei, sempre foram tranquilas, né? Sempre foram tranquilas. Teve uma única vez que ele ficou bravo comigo, mas isso foi num festival de música lá em Curitiba, que eu merecia, né? Eu tava zoando antes do ensaio, a gente ia fazer um ensaio de música de câmara, um quinteto, e eu comecei a zoar algumas coisas da peça e tal, e eu lembro que ele saiu, eu estava escovando o dente, ele saiu assim e falou assim, menino, não faça isso, não brinca com a música, algo assim, né? Foi a única vez, mas nas aulas era muito, muito bom, ele era bem tranquilo comigo, assim. E aí você tocou esse tempo na Orquestra do Paraná, e quando que você foi para os Estados Unidos? Como é que foi essa ida para lá? O que aconteceu foi que também, durante esse período que eu estava em Curitiba, eu lembro muito bem que o Gilberto foi fazer aula na oficina de música de Curitiba, 1 ano. Na realidade, 2 anos seguidos ele foi lá, nesse período, e daí eu pude conhecê-lo. E eu lembro que o Gilberto me convidou para fazer os Jovens Solistas aqui. Em 91, o maestro Roberto Tibiriçá, regendo, eu ganhei o concurso, toquei o Haydn no Memorial. E a partir daí várias coisas começaram a acontecer, porque depois que eu toquei o Haydn em São Paulo, teve um concurso para Jovens Solistas em Curitiba e eu ganhei também, e toquei e gravei esse concerto. E a gravação ficou muito boa, mas muito boa mesmo, né? Assim, um nível bem legal de execução. E aí eu comecei a mandar essa gravação para algumas universidades. O ano eu não vou lembrar exatamente, mas acho que foi 91, 92, mais ou menos, veio um maestro, o nome dele é Emanuel Álvares. Ele era português, mas ele dava aula nos Estados Unidos, num local chamado Hart School of Music, University of Hartford University. E eu lembro, a gente soube que ele era trompetista, então eu falei para ele, olha, maestro, eu queria que o senhor me ouvisse. Então, eu lembro que estava na época preparando um monte de excertos e peças e Carnaval de Veneza, um monte de coisa, naquela época, naquele nível, né? E aí eu fiz uma audição para ele lá no Teatro Guaíra, eu lembro como se fosse hoje isso. Aí ele falou assim, olha, eu dou aula em Hartford e tem um professor muito bom lá, que eu acho que você deveria contactar.
que é o Chris Gecker. Bom, o que eu fiz? Aí ele mandou as orientações, eu mandei os documentos, e chegaram documentos de Hartford, e aí eu consegui a aceitação da universidade, né? Eu mandei uma fita para eles, fita cassete na época, né? E eles me aceitaram como aluno, e aí tinha a questão de bolsa de estudo, né? Porque eu não tinha condição de pagar. E aí eu consegui uma bolsa de estudo da Fundação Vitae, que existia aqui no Brasil. Eu mandei aquela gravação do Haydn, e aí eu consegui uma bolsa de estudos para ir para lá, né? E daí eu fui fazer um curso que era o equivalente ao Artist Diploma, como se fosse um mestrado sem as matérias teóricas, né? Era performance só. Sim. Bom, e aí, né, eu fui para Hartford. E aí, mais uma vez, várias coisas aconteceram incríveis, né? Eu lembro a primeira aula com o Chris, eu toquei o Chalier 1, toquei Haydn, primeiro e segundo movimento para ele, e toquei mais alguma coisa de solo. Acho que foi o Hummel, toquei para ele também. E aí ele falou assim, olha, é o seguinte, você gostaria de ir para Juilliard? Eu falei assim, deixa eu pensar. Não sei se eu gostaria, não, brincadeira. Eu falei assim, para quem não sabe, é uma das maiores escolas de músicas do mundo. Né? A Juilliard continua sendo ainda uma escola de excelência, né? Cara, aquilo me tirou o chão, né? Eu falei assim, claro, professor, uma maravilha. Ele falou assim, ok, isso era outubro, então a gente começou a preparar para a audição, que foi em fevereiro do ano seguinte. Ele dava aula lá também? Dava aula em Hartford e na Juilliard também, né? Ele era um dos professores da Juilliard, que tinha uma turma barra pesada que dava aula lá, né? E aí nós começamos a preparar a audição para Juilliard mesmo, né? Então, eu lembro que eu toquei trechos orquestrais, eu toquei o Hummel, o primeiro movimento, e tinha mais uma coisa, acho que um Chalier também, se não me engano. Eu lembro que eu toquei alguma coisa de Strauss também, Petrushka, coisa desse tipo, né, que era um padrão, né? E a banca tinha o Chris, Ray Mays, Mark Gould, o Truto, que foi professor do Phil Smith, Vacchiano eu já falei, né? E tinha mais alguém que eu estou esquecendo aqui, Ray Mays, eu acho que foi essa. Era assim, aí eu falei assim, pô, uau, Vacchiano ali, né? Tava tocando pro Vacchiano, aquele mesmo Vacchiano que o capitão falava. Agora tá na minha frente me ouvindo, né? E foi incrível, porque eram 53, eu lembro, 53 candidatos e 3 vagas. E eu consegui uma das 3 vagas, né? E aí foi um período maravilhoso, porque eu daí fiz o primeiro ano de Juilliard, Artes Diploma, daí eu voltei para o Brasil. Aliás, terminei o ano em Hartford, aí voltei para o Brasil de férias, aí fui para Juilliard. Bom. E aí como é que foi esse negócio ali no início dos anos 90, sair do Brasil e ir direto para Manhattan, morar em Manhattan? Cara, sabe o que a gente tira sarro, né? Você é muito mais novo do que eu, mas é aquela história de cair a ficha, né? De um momento para o outro, você está morando em frente ao Metropolitan, ao New York City Ballet, Avery Fisher Hall, que hoje tem um outro nome, que é da Filarmônica. Ou seja, você imagina que o Phil Smith está tocando ali a 100 metros de você. E você vai cruzar com ele em algum momento? Cruzei. Vários momentos. E só lembrando que é uma época que não tinha celular, não tinha computador, nem internet, não tinha nada. A coisa mais avançada na época era o fax, né? Fax. E o processador de texto, que era uma máquina horrorosa. E ligar para casa também deve ser caríssimo. Nossa, cara, era absurdo. Você não tinha, era impensável. Era carta mesmo. Era carta, você escrevia, era assim que eu me comunicava. Mas né? Foi um choque chegar na cidade? Foi um choque, mas de certa forma eu já tinha uma preparação, que foi o período em Hartford, né? Então o inglês já estava melhor, o professor me deu bastante estabilidade, porque eu sabia com quem estudar. Um detalhe importante, só para falar do Chris. Então, quando eu ganhei a vaga na Juilliard, eu falei para o Chris, eu queria saber o que eu devo ter de instrumento aqui em Nova York e tal.
E eu tinha um pouco de dinheiro reservado da bolsa de estudos para comprar 2 trompetes. Então eu precisava de um trompete indoor e um trompete piccolo. Ele falou, olha, é o seguinte, Bach 239 25H. Não precisa falar mais nada. Aí a gente foi, e o Schilke P54, né, o tradicional piccolo da Schilke. E aí a gente foi na... era Manhattan ainda, a loja, que nem existe mais. Sam Nash? Não era Sam Nash, acho que era Manhattan mesmo. Cara, era uma loja que não existe. Desculpe, Menes. Eu ia chutar a Giardinelli, porque a Giardinelli também não, a lotava. Giardinelli ainda já tinha saído de Nova York, o fechado, mas enfim, a gente foi lá e daí eu falei para o Chris, olha, Chris, tem um problema, eu não recebi ainda a bolsa, então você teria como eu poderia deixar um cheque para você com o valor dos instrumentos e daí você pode comprar os instrumentos? Ele falou, não, pode deixar. Então, esse é o nível de confiança e de parceria que aconteceu. Então eu comprei um 25H, hoje por coincidência estou de volta com, não 25H, mas um 25E da Bach, Esteban. com muito orgulho, e naquela época então era o instrumento que todo mundo buscava, né? Um instrumento fantástico, era muito bom, aquele 25H que eu tive. Bom, aí eu voltei para o Brasil e daí para iniciar o primeiro ano em Manhattan, né? E eu cheguei e a primeira coisa que estava acontecendo era uma competição de trompete anual, que eles fazem, ou a cada 2 anos, ou a cada 4 anos, não sei. Bom, aí você pode editar, isso eu não lembro. Era uma competição de trompete que tinha a cada 4 anos, era isso. E aquele ano era exatamente o ano da competição. Bom, aí tá lá um brazuca. Ninguém sabia quem eu era, de onde eu vinha, o que eu fazia, o que deixava de fazer, o que eu comia, o que não comia. E estava lá e, vamos lá, Hummel. E aí eu lembro que eu fui para a final e eram 3 candidatos que foram para a final comigo. E eu ganhei a competição, né? E aí os caras assim falaram, meu, que é esse cara aí? Enfim, esse foi meu começo em Manhattan, né? Foi maravilhoso. Daí eu toquei o Hummel, tem até uma carta do Chris, uma carta do Polizzi, que era o presidente da Juilliard. Foi fantástico, cara. Foi muito, assim, uma experiência incrível. O concerto foi no Alice Tully Hall, que era uma sala de concertos ali no Lincoln Center também. Então esse foi meu começo, foi extraordinário, né? Aí eu fiz um ano lá no Advanced Certificate, e daí quando terminou esse ano, eu já fiz uma transferência para fazer o mestrado. Bom, aí eu não tive bolsa de estudos, eu voltei para o Brasil, fiquei 1 ano em Curitiba, que eu tinha emprego, e aí eu consegui uma bolsa da CAPES para fazer o mestrado lá. E aí sim, aí foram os 2 anos que eu fiz o mestrado. Ou seja, nos Estados Unidos, ao todo eu fiquei 4 anos letivos, né? De setembro até maio, junho, mais ou menos. E foi esse período espetacular, né? Que eu tive aula com o Chris, eu tive masterclass com o Marsalis, tive masterclass com o Phil, e no último semestre eu tive aulas com o Mark Gould. Eu tive aula com ele também, porque eu queria, né, ter um contato com ele que foi espetacular. Bem diferente do Chris, mas espetacular. Inclusive, encontrei com ele 2 anos atrás, eu fui apresentado, ele falou, você conhece o Fernando de Senha? Eu falei, conheço. Então, o Mark é uma figuraça, cara. O Mark tem histórias que, infelizmente, não podem ser contadas em vídeo, mas assim, eu acho que eu devo para ele uma cobrança de certas coisas de estudo, que ele apontou assim, diretamente, ele falou, olha, você está tocando muito bem, você toca bem, mas isso aqui tem que trabalhar e tal e tal. Ele fez isso de um jeito bem incisivo, digamos assim, né? O Chris também falava sobre isso, mas o Chris era uma pessoa extremamente educada, polida, e ele falava de uma outra forma, e eu, naquele momento, eu senti que eu precisava de um pouco assim, do jeito Marco de ser, né? E foi bom, foi muito bom.
E como que eram as aulas com esses caras? Que material que eles usavam, como que eles abordavam, como que era a visão deles? As aulas com o Chris, bom, na primeira aula que eu tive com ele, que eu toquei essas coisas, que ele convidou para ir para a Julia, no final da aula ele falou assim, olha, agora você faz o seguinte, você vai lá no bookstore e compra Rhythm Studies, do Robert Nagel. Uhum. Em outras palavras, assim, your rhythm sucks. Você precisa melhorar seu ritmo, cara, porque realmente, ainda hoje eu fico sempre, né, o tempo todo atento para o que eu estou fazendo ritmicamente, mas naquele período era bem complicado. Então, bem no esquema da metodologia dos Estados Unidos, é aquela coisa, toque com o ritmo certo. Então, esse foi o primeiro livro que eu comprei, né, porque ele percebeu já que eu tinha questões rítmicas a serem resolvidas, né. Basicamente, as aulas a gente fazia repertório, a gente fazia um pouco de leitura de duetos, que poderiam ser alguma coisa de jazz ou outros duetos também. E eu lembro que no primeiro ano a gente terminou o livro do Robert Nagel, que é intenso. Uhum. No final tem duetos que são muito difíceis. Eu lembro que a gente fez todos, né? Então, cara, aquilo exigiu um tempo muito grande de estudo, né? E também Charlier e Biche, Marcel Biche e Charlier, quase o livro todo, quase. Uhum. Eu não terminei, mas quase. Assim, a gente fez vários. Cada aula a gente fazia um de cada, né? E era espetacular ouvir o Chris tocando essas coisas. Ele tinha um jeito muito leve de tocar, um som maravilhoso, um controle incrível de dinâmica. Na Julia, a gente começou a trabalhar mais trechos orquestrais. Então, eu trabalhava, além dos trechos orquestrais com ele, eu trabalhava muito Schlossberg, que faz sentido pensando na orquestra, né? Então, era isso. E o que tinha pela frente, né? Por exemplo, tinha uma peça que ia tocar com a orquestra, ele trabalhava algumas das coisas da peça, tocava para ele. A mesma coisa com o Mark. O Mark, o tempo que eu fiz aula com ele, eu toquei, acho que fiz 2 audições nesse período, audições profissionais. Então, a gente trabalhava a lista dos excertos, né? E basicamente foi isso, né? O Chris era bastante metódico com relação aos livros. Ele é muito fiel a Max Schlossberg, a Schuhbruck, que são livros muito adequados para tocar em orquestra. Uhum. O Mark também, eu fiz Charlier e Marcel Biche com ele, mas também tinha algumas outras coisas que a gente trabalhava de Goldman, coisas desse tipo, né, de articulação, enfim. O Mark também não era tão metódico, mas gostava desses materiais assim bem conhecidos, né? Uhum. Era dessa forma, né? As aulas eram muito boas, muito produtivas, e só o fato de você ouvir esses caras tocando era muito importante, né? O Chris era espetacular, cara. O Chris era de chorar quando ele começava a tocar Charlier. Você disse assim, como que esse cara consegue fazer isso? Uhum. De tal leveza que ele tocava, né? E até hoje, assim, para mim, ele é o meu mentor em termos de trompete, né? Eu consigo, alguns momentos e algumas coisas que eu toco, identificar nitidamente a influência do Chris, né? Ele não é um power trumpet player, né? Ele é um cara refinado, frase e articulações leves. E mesmo na orquestra, muitas coisas eu consigo identificar, assim, eu consigo tentar relembrar como ele tocaria isso, né? E claro, tinha o Phil Smith no outro lado da rua, né? E como que era aquela época com a Philharmonic de Nova York ali, do outro lado da rua, Philip Smith no auge, aquele naipe, Vincent Pezzarella, tudo? Bom, ainda era o time da velha guarda, digamos assim, de trompetes, né? O Phil já era evidente o primeiro desde 88, mas ele estava realmente num período espetacular. Você ouviu o Phil Smith tocar, era uma aula de trompete a cada noite, né? E é uma consistência absurda. Eu assistia 2, 3 concertos por semana,
né, repetições às vezes dos concertos, e era assim, excelência o tempo todo. Consistência, né? Consistência. Eu lembro particularmente de um concerto que eu assisti Zarathustra com eles, né? E eu consegui um ingresso de cima, assim, você via a banda lá, né? Você via todo o pessoal, você via o Phil, você via o Alessio, o Phil Myers, o Warren Deck na tuba. Cara, aquela introdução do Zarathustra até hoje eu me arrepio com aquilo, de tão intenso que era, né? A Filarmônica teve vários períodos. Eles estavam terminando o período do Zubin Mehta, que era Licença para Matar. Eles tocavam a dinâmica que eles queriam, realmente. E a banda soava incrível, né? Você pega gravações, esses dias eu ouvi uma gravação deles tocando Wagner com o Zubin Mehta. É inacreditável, assim, era a intensidade o tempo todo, mas não só tocar forte, mas tocar forte bonito, né? Som do bem, né? Diferente de Chicago, diferente de outras orquestras. Nova York era mais visceral, por isso que era tão maravilhosa, né? E, enfim, esse foi um período incrível da orquestra, mas aí já veio o Kurt Masur, e aí as coisas mudaram um pouco, né? Eu não peguei o período do Mazel, já estava no Brasil, mas a Filarmônica, esses caras eram né, o Phil Smith, o Penzarella, o Fornaroto e um outro quarto trompete que veio um pouco mais tarde. Eles faziam um time muito bom. Depois teve uma mudança grande, que o terceiro e quarto trompete mudaram, né? O Bob Sullivan foi para lá daí. Enfim, era espetacular ouvir eles, né? Também o Metropolitan era interessante. Era um outro som. O Mark Wood era a coisa mais enigmática que você possa imaginar, porque às vezes eu ia fazer aula na casa dele, e aí eu, assim, honestamente, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, ele não soava o Mark Wood do Metropolitan. Aí eu ficava imaginando assim, não é possível, esse cara, primeiro trompete Metropolitan. Mas aí à noite, quando você assistia ele tocando o Siegfried ou Götterdämmerung, você dizia, ok, esse é o primeiro trompete Metropolitan. Incrível. Um som lindíssimo, diferente da Filarmônica, um som mais redondo, mais orquestra de ópera mesmo, sem tanto ângulo como a Filarmônica tinha, mas incrível. Na época era ele, Jim Pandolfi... o Pandolfi, Peter Bond, já o tava? Peter Bond entrou nesse período. No período que estava saindo dos Estados Unidos, o Peter Bond ganhou audição. Foi o último semestre. Mas era um timaço, né? O Mel Broyles tocava ainda. E eu tive chance de assistir uma vez o Mel Broyles tocando. Era espetacular, cara. Caramba. Ele terminava as frases, eu vi um Puccini com ele, La Bohème, alguma coisa tosca, sei lá. Ele terminava uma frase e fazia assim com o trompete. Era show, cara. Mel Broyles era show. E tocava muito trompete, né? Muito legal mesmo. E aí, terminando a Juilliard, você voltou para o Brasil. Como é que foi esse período? Eu voltei em 96, eu voltei para o Brasil, eu tinha emprego em Curitiba. E voltei também para Belas Artes, que eu dava aula, né? Dava aula de música de câmara e trompete já lá, né? E já tinha um bom tempo como professor. E aí, no final de 96, o professor Gilberto Siqueira me ligou, falou assim, Fernando, olha, é o seguinte, eu conheci ele da oficina de música em Curitiba, né? Do nosso contato de fazer o Jovens Solistas lá em São Paulo, aqui em São Paulo, né? E ele falou assim, olha, a gente está tendo uma reestruturação, você teria interesse de vir fazer audição para a USESP? Falei, tem, pode contar comigo, eu vou sim. E aí isso foi final de 96, e aí em 97 finalmente saiu a audição. A audição aconteceu, eu não vou esquecer, no dia 10 de agosto de 97, num domingo chuvoso pela manhã, no memorial, na Sala dos Espelhos do Memorial da América Latina. Com o Xisto de inspetor, e o Xisto saiu comigo da USESP no mesmo ano, o ano passado, o Xisto saiu. Então, são ótimas memórias. E aí, cara, aí são 28 anos de história, né, depois desse dia, né. O Marcelo Matos entrou comigo também, nesse período, e vários outros colegas, o Luizinho entrou, o Zé entrou, e vários outros músicos também, nesse mesmo, o Samuel também, que está nos Estados Unidos agora, entrou. Enfim, e daí... Aí o naipe foi formado, né? O Gilberto, o Júnior, que já tocava, o Marcelo também, que já tocava na USESP, e daí entrou o Marcelo e eu.
né? Aí nós formamos o quinteto, que ficou um bom tempo lá. Quinteto famoso. Famoso. E foram 28 anos, José. 28 anos, 28 anos. Nesses 28 anos, quais são as suas melhores memórias? Momentos? Vários. Cara, é assim, difícil de te falar, mas alguns concertos em especial, eu acho. Eu citaria os concertos que a gente fez com o Shipway, Frank Shipway. Frank Shipway era um maestro inglês que foi assistente do Karajan. Só isso. Ele tem essa escola. Então, o Shipway era intenso em tudo que ele fazia. Então, se você pensar em volume de som, imbatível. Para cima e para baixo, né? A gente gravou a Alpina com ele e eu lembro que algumas semanas, alguns meses antes da gravação, a gente já tinha tocado em Campos e essa gravação da Alpina, concerto ao vivo em Campos, é uma das coisas mais incríveis que você pode imaginar de orquestra ao vivo. É realmente espetacular. O som que os metais tiraram nesses concertos, a orquestra inteira estava espetacular, mas principalmente os metais, ele ia nos extremos, né? Mas aí ele mandou uma mensagem para mim por e-mail, falando assim, olha, Fernando, eu quero que você use tal instrumento para tocar tal coisa e tal. Ele sabia, ele tinha esse nível de conhecimento, né? Então, eu lembro que um dos solos da Alpina, ele marcou para mim até o fraseado que ele queria. Esse era o Shipway, né? Que ele produziu dos concertos mais, assim, uma série de obras que ele regeu. A gente fez a Doméstica com ele, fez a Alpina e outros concertos, o repertório inglês, né? Walton, coisas assim que ele sabia como ninguém. Regia de cor, só isso, né? Ali você tem a real sensação do que é realmente um grande maestro. Ali, o Shipway era a definição disso. Eu não posso deixar de falar também da Mary, os anos com a Mary, que foram incríveis. A Mary, muita gente na orquestra até hoje torce o nariz para ela. Ela falou assim, ela não é musical. Como? Ela é uma pessoa extremamente musical, ela deixava você tocar. Se você oferecia um pacote interessante musicalmente, ela deixava você tranquilo. Ela pegava no pé dos caras que não tinham não ofereciam isso, né? Ou extrapolavam no limite de virar primadona da orquestra. Ela não gostava de que ninguém fosse primadona, com uma razão óbvia. A gente não toca numa orquestra sinfônica, você tem que se alinhar verticalmente a todo mundo. Se você vai fazer uma coisa que vai perturbar alguém da orquestra, então você está no lugar errado, né? A gente fez turnês incríveis com a Mary, regendo de cor, em Mahler. Uma turnê da Europa a gente fez Quinta de Prokofiev, fez primeira de Mahler, fez West Side Story, né? Muita saudade dela. Giancarlo Guerreiro, outro maestro incrível. Recentemente, foi o último concerto que ele fez, a gente fez a terceira de Copland com ele. Guerreiro imbatível, né? Guerreiro rege hoje simplesmente as melhores orquestras dos Estados Unidos, regularmente. Significa que o cara tem consistência em fazer as coisas bem feitas. É, né? Competente. É uma pena que ele não ficou na orquestra, uma pena mesmo, porque é assim, um maestro de altíssimo nível. Quem mais? Recentemente a gente... teve o Frühberg de Burgos, que regeu um Beethoven super bonito com orquestra. Quem que eu lembro também? São assim... às vezes até injusto, porque teve vários maestros incríveis que trabalharam. Recentemente, um maestro holandês, Jack Steen, que regeu o Lavast, foi a minha penúltima semana na USESP. Pô, que prazer tocar com esse cara. Também, um profissional. Sabe da música, sabe como reger, técnica boa. E eu não posso deixar de falar também dos primeiros maestros que a USESP teve. O Neschling, né? Na minha opinião, o Neschling foi extremamente importante para a orquestra e ele fez coisas muito boas. A gente tem gravações muito boas com ele, né? Repertório brasileiro, Guarnieri, Villa-Lobos,
coisas muito, muito bem feitas, né? Foi o cara que deu a cara, né? Absolutamente, cara. Sim, o projeto já existia com o Maestro Eleazar, mas o Nestlé foi o cara que executou, né? Botou, né, falou assim, olha, eu quero isso, né? Ele foi lá bater de frente com o Mário Covas, que teve sensibilidade e criou o ZESP, né? Então, o Maestro Nestlé é extremamente importante. E, sim, era difícil trabalhar com ele, mas ele fez coisas muito boas com o ZESP, muito boas mesmo, né? O próprio Roberto Minchuk também, assim, eu lembro de como no início da USESP era importante a presença dele, porque ele era ele era diferente, bem diferente do Nestlé, e a combinação dos dois era boa. Trouxe boas coisas para a orquestra, né? Tem outros maestros também que eu não vou lembrar agora, mas assim, essas semanas com gente boa compensavam pelas semanas com gente ruim. Sim. Enough said. E falando sobre trompete de orquestra, como que é essa vida de acordar e sentar na primeira cadeira do primeiro trompete de uma das maiores orquestras do mundo? Bom, você está sendo gentil da orquestra, a maior orquestra do mundo, né? Uma das maiores. A USESP é uma boa orquestra entre as boas orquestras do mundo, né? Mas eu acho que é basicamente igual mesmo em orquestras que são mais famosas, né, do que a USESP. Você sabe, quando eu estava fazendo meu doutorado, eu entrevistei o Breno. Inclusive, eu estou para trazer aqui. O Breno é um cara incrível, cara. O Breno, e ele me falou uma coisa assim, é quase como se fosse uma coisa sacerdotal, foi a palavra que ele usou. O que significa isso, Bruno? Eu acho que é assim, cara, você tem que chegar cedo, você tem que aquecer, você tem que, evidente, estar pronto para tocar bem o repertório. E, além disso, você vai ter que, de certa forma, negociar com o cara que está na frente da orquestra numa determinada semana. Então, se você perguntar assim, todas as semanas foram fáceis de fazer isso? De jeito nenhum, né? A pressão é muito grande. Tava um medinho, às vezes? Sim, é evidente. Veja, a pressão é muito grande, só que ao longo do tempo você começa a desenvolver mecanismos para isso, né? Alguns músicos usam remédio, alguns músicos, tem que falar isso, usam outros artifícios, alguns músicos brigam, ficam nervosos antes de concertos importantes. Eu não sei, cara, nenhuma dessas se aplica para mim. Eu acho o seguinte, que acho que foram duas coisas extremamente importantes. Eu acho que a parte espiritual, para mim, foi muito importante ao longo de todos esses tempos. Então, eu sempre imaginava, bom, eu estou aqui, Deus me colocou aqui, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer, e o meu melhor vai até esse ponto aqui. Mais do que isso eu não vou ser capaz de fazer. Só que eu acho que, né, o Phil Smith falava sobre isso, eu não vou me ajoelhar e pedir para que Deus me dê o dó agudo do concerto. Sim. Eu vou trabalhar para isso, né? Então, acho que é uma combinação das duas coisas. É um trabalho muito grande de você estar preparado, de você saber que você tem uma certa sobra para o concerto e que você vai conseguir fazer aquilo. É bem difícil se você pensar em 3 concertos. A gente começou com 2 concertos na USESP. Era quinta e sábado. Depois, sexta-feira entrou. Então, a lógica é mais ou menos essa. Se você tocou bem na quinta-feira, você não pode, né, se achar o cara, porque você tem sexta e sábado para repetir. Mas, se você tocou mal na quinta-feira, você diz assim, é melhor eu limpar a barra na sexta e no sábado, né? Então, eu acho que é uma... Como que eu vou te explicar? Você se programa para fazer aquilo, né? Você já desenvolve uma habilidade para saber que você precisa ter essa disciplina, que você não pode deixar a disciplina de lado, porque senão aí a coisa começa a complicar, né? Às vezes você toca com algum tipo de problema físico, isso aconteceu
dezenas de vezes, né? De você não estar bem fisicamente, com uma enxaqueca ou, sei lá, com uma gripe forte, né? Várias vezes. Ao longo da sua carreira, você já teve algum problema de boca? Embocadura, alguma coisa que... Não exatamente, mas coisas que foram... que impediam uma melhor performance. Vou dar um exemplo. Quando alguma coisa com dentes acontece, né? Sim, eu tive um período bem complicado que, por um acidente que eu tive, teve uma modificação no formato dos dentes, então isso é horroroso, até você assentar. Mas ao longo do tempo também você sabe que se você tem uma rotina, se você cria uma estabilidade no teu jeito de tocar, você sabe onde você está pisando. Bom, hoje eu posso fazer tal coisa porque eu sei que isso vai funcionar. Mas assim, de ter um problema de não conseguir tocar, na realidade eu não consigo lembrar um período que eu tenho que ficar assim, olha, eu preciso de um mês para me recuperar. Ou de repente uma mudança de embocadura, alguma coisa? Não exatamente isso. Sim, teve, eu lembro de talvez umas 2 semanas que realmente eu não me sentia bem para tocar, eu não estava me sentindo bem para tocar e pedi para algum colega fazer a peça principal do programa, porque em virtude muitas vezes do que veio antes, né? Mas assim, nunca um período de você falar assim, não, olha, eu preciso de 6 meses para me recuperar, nunca, nem muito menos do que isso, né? Normalmente uma semana máximo, sim, né? Sim. E aí você tá em ordem, né? Esse é um aprendizado também, quando você toca na orquestra, que você começa a saber dos teus limites. Então, se você... né? Eu lembro que no começo da USESP, por exemplo, eu tinha um ideal, que era o seguinte, bom, eu vou fazer um ensaio de terça-feira de manhã, terça-feira à tarde, aí eu chego em casa, isso eu era solteiro ainda, eu chego no apartamento, vou descansar 1 hora e vou estudar trompete. Aí na quarta-feira, ensaio de manhã, ensaio à tarde, descanso em casa e lá pelas 6, 7 vou estudar trompete. De jeito nenhum. Isso durou 1 semana, 2 máximo. Não dá. Você tem que guardar para o que você precisa, né? Ou seja, então chegava, fazia um bom aquecimento, ensaio, chegar em casa e ia descansar. Muitas vezes deixava o trompete na sala, nesses dias, né? Terça para quarta para quinta, porque você não vai estudar em casa, você tocou o dia inteiro já, o que você vai fazer em casa? Vai descansar. Mas ao longo do tempo isso também vai mudando, né? Ao longo do tempo você vai ajustando. Então, à medida que você conhece mais o repertório, você sabe exatamente o que vai te causar problema naquela determinada peça. Então você vai específico para aquilo, né? Você não precisa mais aprender a peça. Claro que tem exceções. Por exemplo, quando você faz repertório novo, contemporâneo, né? E tem muita coisa extremamente difícil, né? Então aí você tem que ajustar o tempo para descansar e ao mesmo tempo usar de alguma forma o tempo bem para aprender a peça, seja solfejando, ouvindo, coisas desse tipo, porque você não vai ter muita energia para estudar aquele repertório difícil, né? Então, isso é mais ou menos comum, né? Você tem que saber como lidar com isso, né? E agora falando de aulas, como a gente estava comentando antes, que eu tive um período na minha vida que eu frequentava muito a USESP. Eu fazia aulas com o Júnior de manhã, aí assistia o ensaio da orquestra, aí depois a gente tinha aulas de repertório à tarde. A gente atravessava a rua e fazia aula. Lá na EMESP, né? Tinha um grupo bem interessante. A gente fazia... Você coordenava esse grupo de repertório e foi uma coisa muito boa para mim. Porque eu acho que você foi um dos primeiros caras que trouxe essa visão que eu vejo muito nos Estados Unidos, numa questão mais de programável, aulas programadas, uma coisa sequencial, que você vê que um negócio vai levando para outra. Não é só aquele negócio de chegar, vamos abrir o método hoje, vamos tocar isso. Como que você aborda essa questão das aulas? Eu acho, Bruno, que ao longo do tempo você começa a identificar realmente quais são as coisas importantes. Então, seja na preparação de aulas, seja na escolha do repertório para os alunos, seja na paciência, às vezes, com os alunos. Então,
O que é fundamental? Bom, isso não é uma criação minha, isso é o que um ex-aluno meu que estudou, Gustavo, que estudou com a Barbara Butler, comentava, né? São 3 coisas muito básicas: som, ritmo e afinação. Aí você diz, não, mas e a interpretação? Cara, mais uma vez, a gente conversou sobre isso. Se você não tem som, não tem ritmo e nem afinação, ou qualquer um desses 3, a gente não vai falar sobre interpretação, porque a base não está formada. Daria para sair de casa, né? A gente para no tripé, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Então, muito do trabalho que eu faço como instrumentista até hoje, se eu for pegar, por exemplo, o que eu estudei ontem, bom, eu começo com produção de som. Se eu não tiver essa produção livre, fácil, a extensão inteira com bom som conectado, não faz sentido estudar outra coisa, né? Sim, e daí você vai para outras disciplinas, articulação, flexibilidade, intervalos, etc. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Para o aluno, você tem que deixar isso bem claro, que o jogo se joga dessa forma. Instrumento metal, nós somos a única família que depende muito mais do corpo do que qualquer outro instrumento. É claro, o instrumentista de corda depende do corpo, as madeiras dependem do corpo, o pianista, percussão, eu entendo isso. Mas qual a diferença? É isso aqui que vai ser a superfície oscilatória. É aqui que a gente depende. E para isso funcionar bem, você tem que funcionar, como o Mark fala, você tem que ter uma embocadura interna, que é tudo que vai dentro do bocal, e a embocadura externa, que dá estabilidade para isso. Então, a gente está falando de uma superfície oscilatória que está no seu corpo. Não é uma palheta, não é tecla, não é uma pele, e não é também uma corda, né? É o teu corpo. Então, essa consciência o instrumentista de metal tem que ter. Ou seja, como diz o Farkas, para você virar um mestre do seu instrumento, você tem que primeiro ser um escravo dele, no sentido da disciplina, de aquecer, de praticar os fundamentos do instrumento. Então, esse é o primeiro ponto. Repertório, isso é muito importante. Tem colegas que dizem o seguinte: não, você vai, de largada já, você vai fazer uma universidade, você vai começar a estudar automasia. Ah, não, é um desafio, é bom você pegar a automasia de cara já, porque você vai se acostumando. Eu não concordo com isso de forma alguma. Assim, o Chris falava muito bem. Então, você vai estudar um repertório francês, quem escreveu o primeiro? Dentre, eu vou citar alguns, mas você tem o Beaux-Arts, com coisas mais simples. Depois, antes de pegar o Thomasy, você pode estudar o concerto de Cheyne, ou qualquer outra peça de concerto, de cornet, coisa desse tipo. Aí sim, aí você vai começar a pensar em fazer o Thomasy, né? Então, essa visão de eu vou desafiar o estudante ao máximo já, não é o ponto certo na minha forma de ver, porque você pode causar não o entusiasmo, mas desânimo no estudante, porque ele não vence aquilo. Se ele não tem extensão, qual é a razão dele pegar uma peça que ele vai ter dificuldade com a extensão? Até um trauma, né? Alguma coisa. Exato, é uma questão psicológica. O Chikowitz, quando ele começou a dar aula na Northwestern, ele descreve isso. Os caras chegaram para ele e falaram assim: elabore o programa de estudo da universidade. Ele falou: eu não posso fazer isso. Mas como não? É só criar uma lista de peças. Eu posso fazer isso, mas não vai ser útil para os alunos, porque cada aluno é diferente. Então, o que ele tinha? Ele tinha uma estante com várias cópias de vários estudos e peças. Para aquele estudante X, ele usava tal peça. Para o estudante Y, usava tal peça. Para o estudante Z, ele usava tal peça. E essa é a forma de fazer. Assim como o Schlossberg fazia com o Vacchiano, com o Stamp. Exato. Passava o mesmo exercício, só que um tocava forte, outro tocava piano. Exatamente. Os grandes pedagogos, né, fizeram isso. Então, eu vejo essa né, isso é uma crítica que agora, eu sei, eu vou virar vidraça também, mas por enquanto eu sou pedra, que eu faço, né, a academia, as universidades, os cursos de trompete no país, que tem muito essa coisa de, não, vou ser solista, então vou começar a fazer repertório.
Eu lembro de uma masterclass do Jason Bergman aqui. Não sei se você assistiu na Sala São Paulo. Não, essa eu não assisti. Veio um trompetista tocando Tomasi. Eu lembro, o Jason, muito amigo, grande professor, grande artista. Eu lembro do Jason só olhando para mim assim, ele virou o rosto e falou assim: amigo, eu acho que a gente vai, com aquele sotaque dele, vamos tirar Tomasi agora e vamos pôr Arban aqui para você. É isso. Né? É um exemplo. É evidente, você não vai ficar tocando primeiros estudos Arban ou Tchaikovsky, Flow Studies a tua vida inteira. Mas, se você não tiver essa base bem formada, não há apoio para nada. Né? Estava comentando com o Bruno, eu acompanho muito o Alessi, Joe Alessi, fantástico artista da Filarmônica, né, trombonista da Filarmônica de Nova York. Se o aluno quer tocar um excerto orquestral para ele diz, ótimo, vou ouvir, mas antes você vai tocar um estudo lírico aqui do Rochu, do Bordoni, ou Concone, qualquer outra coisa, para ver se as coisas estão no lugar. Não faz sentido você tocar trecho orquestral se o teu som não está bom, se a conexão das notas não é boa, se o ritmo não está entendido e se a afinação é desajustada, né? Então, eu sempre parti desse princípio e continuo pensando dessa forma. Evidente, você aí vai criando desafios, mas de acordo com o teu potencial ligeiramente acima, que aí você vai superando e cada vez aumentando o grau de dificuldade, né? Lá, eu lembro bem na EMESP, eu pensei evidentemente sobre isso, nos trechos orquestrais eles tinham essa progressividade. E eu imagino que funcionou bem, porque a gente conseguiu fazer algumas coisas legais lá, né? Falando de referências, trompete, quais são as suas referências no trompete? E quem as pessoas deveriam ouvir? É uma boa pergunta. Cara, eu lembro de ouvir muito, quando eu comecei a tocar trompete, eu ouvia muito o Billy Butterfield, o cara que gravou com o Ray Conniff. Eu não sei muito da história dele antes disso, depois disso, eu precisaria pesquisar, mas eu lembro de tocar junto com o LP ainda, né? Quando você fala LP, você diz mais ou menos quanto velho você é, né? How old you are. Bom, enfim. Eu lembro que eu fiquei muito impressionado quando eu ouvi a primeira vez o Rafael Mendes tocando. Aí a gente vai, né, assim, trompetistas ao vivo, né? Eu lembro do impacto que o Gilberto causou quando eu conheci o Gilberto, né? Ele foi fazer um cachê, aliás, eles foram tocar com a antiga OSESP em Curitiba, Quinta de Beethoven, naipe dobrado. O segundo movimento, os caras arrebentavam a boca do balão. Era muito bonito de ouvir, né? Tava o Gilberto, tava o Cascapeira, o Reginaldo e o Marcelo. Então, assim, o Gilberto foi uma referência muito grande. Eu lembro também de ouvir o Capitão tocando. Eu tive o prazer de ver ele tocando ao vivo como lead, né, de uma big band, e era espetacular, realmente era espetacular, era muito bonito a forma que ele tocava, o estilo que ele tinha, né? É evidente, eu tenho que citar o Chris, que foi sempre uma referência muito grande, né, nas aulas, como eu falei. Phil Smith também sempre foi uma referência não só como trompetista, mas como pessoa, como personalidade, né? A atitude dele, o ano passado, lá em Bauru, foi um período muito marcante, porque teve uma mesa redonda e eu estava organizando, não era uma mesa, intermediando, né? O Phil e o Gilberto. Eu falei, cara, eu tô aqui, dois caras que são referências para mim, né? E daí, mais tarde naquele dia, eu pude tocar com ele regendo. Cara, que dia. Foi um dos dias, assim, de longe mais marcantes para mim, né? Assim, do lado, você tá aqui e você olha para cá, o Phil Smith regendo. Eu falei assim, caramba, melhor tocar bem aqui. Graças a Deus foi bem. Mas, enfim, ele é uma referência em vários sentidos, né? Até hoje, a gente estava conversando, não existe nada semelhante ao Phil em termos de orquestra. Não existe. Você pode chacoalhar, não tem.
Aquele negócio de som, interpretação... Cor de som, volume, intensidade. Eu lembro uma vez eles tocando Dom Juan na Sala São Paulo. Eu estava com o Fred Mills assistindo lá atrás da sala. Então, quando ele tocou... Cara, você sentiu que o som dele estava aqui, ó, até hoje. Arrepia de lembrar disso, né? E assim, eu estava conversando com o Anderson Lagoinho sobre isso. O filme, se você for imaginar qual que é a orientação de fraseologia que ele tem, de onde que ele aprendeu isso? É Exército da Salvação, é um dom de Deus, é alguma coisa especial que ele recebeu que só ele faz. Porque também quando ele entrou na Juilliard, ele conta que ele mal sabia transpor. Ele não sabia transpor, cara. Ele não sabia o que era trompete em dó. Né? Era uma coisa absurda. É o que a gente estava falando sobre aquela questão natural, né? Os naturais. É uma coisa... Exato. Isso não se ensina, né? Maurice Murphy, que era da London Symphony, absurdo. E aí você tem uma série de outros trompetistas, né? O Hans Gansch é um cara especial também, né? Um super trompetista de Viena. Tocava diferente do que os caras em Viena tocam, mas era incrível. Um amigo e grande trompetista hoje, que é o Martin Angerer, que é, para mim, um dos caras mais incríveis do planeta, né, em termos de trompete. E esses caras, né? A gente estava falando sobre o Caleb, né? O Nakarekov é uma coisa absurda. Dos caras mais atuais, quais te chamam mais atenção? Cara, acho que o Caleb é um deles. Com a facilidade que ele tem para tocar. Eu tô tentando achar aqui o Nakarekov, que já não é, né, ele já não é tão novo, já está no mercado já há algum tempo. Eu acho que esses são nomes assim. E os caras de orquestra atuais? Essa é uma questão interessante. Eu sou muito fã do Tom Houghton. Mas eles tocam diferente. Tocam. E rolou até uma discussão no Facebook um tempo atrás. Você acha que, de repente, está tudo meio pasteurizado hoje? Todo mundo tocando... Porque antigamente você pegava uma gravação de Cleveland, de Boston, de Philadelphia, você sabia qual era a orquestra. Isso está matando as orquestras. No meu ponto de vista, isso está matando as orquestras, porque os piores maestros se aproveitam desse papo furado. Os caras menos qualificados começam a usar essa argumentação. Não, porque tem que soar, tudo tem que soar assim. Então você vê Strauss soando igual Mozart, que soa igual a Bruckner, que soa igual a Stravinsky, que soa igual a, sei lá, Brahms. O porquê disso? Vários motivos. A partir da segunda metade do século passado, com os aviões, né, as viagens rápidas com aviões, os maestros começaram a ir para outros lugares. Né? Então você tinha o cara regendo em todo o planeta. Né? E isso é para o bem e para o mal. Se o cara é bom, ele vai criar exemplos de referência para as orquestras. Então, se uma orquestra lá da Ásia não tinha uma boa referência, quando você levava o Scholte para lá, o Scholte fazia a banda soar bem. Né? E também para o mal, porque os caras medíocres vão para todo lado hoje. Né? E isso... E tem uma outra questão também, regulamentação hoje de leis e proteção. Né? Você sabe que, esses dias eu vi essa história, em Londres, se você quiser mudar o posicionamento da orquestra, você tem que falar com o inspetor e pegar a autorização das comissões de músicos. Por causa da questão auditiva, que é evidente, a gente reconhece isso. Sim. Mas... não faz sentido. Aí, cara, aí você...
Então o maestro não pode chegar e falar, hoje, ó, nessa peça eu quero mudar, botar outro trompete pra cá. Lá você não pode. Lá você tem que seguir essa regulamentação. Outra coisa, cara, é evidente, né? Com essa pasteurização que você falou, as orquestras, todo mundo ouve mais ou menos os mesmos sons. A identidade da orquestra tá sendo assim, como se tivesse um trator que passa por cima e deixa tudo flat. Os sistemas de gravação possibilitam isso também. Mark Gold escreveu sobre isso, que as audições estão muito parecidas com uma prova olímpica. Que não está mais querendo saber se o cara é um bom músico, mas sim quem erra menos. O Mark tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, eu quero ir num concerto onde eu ouça o músico tendo um ataque psicótico no meio do concerto. Eu consigo traduzir isso numa experiência que eu tive, não minha, mas assistindo um concerto em Curitiba nos anos 80, Leningrado estava tocando. Quinta Sinfonia de Tchaikovsky. E aí, o naipe tocando, 2 caras e um cara sentado aqui. Primeiro movimento, nada. Segundo movimento, nada. Terceiro movimento, nada. Começo, quarto movimento, nada. Esse cara parado. Falei assim, que raio esse cara tá fazendo no palco? Vai só assistir os outros 2 tocando? A peça é escrita para 2 trompetes, mas quando você usa bom senso, você vai usar 4 ou 3. Falei assim, bom, alguma hora esse cara vai tocar. E aí, chegando no final, né, a recapitulação final, antes da coda, né, a orquestra, né, pom, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pam, pi, 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 pam, pi, pa, pim, pam. Aí foi, e aí, pom, pom, pam, 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 pa, pa, pam, pa, pa, pam. O terceiro trompete, parado o concerto inteiro, levantou a cana. A campana, eu falei, né? O terceiro trompete levantou a campana. Eu falei assim, agora eu entendi. Cara, aquele som foi tão intenso, foi tão Tchaikovsky, que até hoje eu lembro disso. Isso é o cara tendo um ataque psicótico, no bom sentido, no meio da música. Isso hoje não existe mais. Porque aí você vai ter um monte de gente da orquestra reclamando, o cara toca forte demais, ou isso ou aquilo. E não é questão de volume, é questão de identidade para a música. E isso está sendo... né? Os CDs contribuíram para isso também, porque o CD você ouve isso. Você não ouve mais, né, aquilo que eu falei, angular. Né? Filarmônica de Nova York com o Zubin Mehta tinha esses ângulos incríveis, que hoje... não tem mais. Os extremos das dinâmicas, né? Extremo de dinâmica. Hoje a Associação dos Músicos não permite mais isso. Então, e aí gera uma dúvida, o que vai acontecer com a música? Qual é o caminho que a gente vai ter? Né? Realmente está sendo tudo muito parecido. Né? Soa parecido. Soa incrivelmente perfeito tecnicamente. Sim. Cada vez mais, o Mark fala sobre isso, o nível técnico dos artistas é absurdo. É perfeição, mas a pergunta é, você trocaria essa perfeição por alguma imperfeição, mas com mais energia ou com mais... emoção? A palavra é essa. Que você saia do concerto e aquilo mexa com você. Desculpa, alguns casos, né, durante a minha jornada como trompetista, você sai do concerto absolutamente olhando no relógio e diz, ok, 10h30, terminou o concerto, vou para casa agora. Nada aconteceu. Você passou 2h30 no palco e nada aconteceu. Isso é muito ruim. Né? E é um caminho que as orquestras têm que pensar sobre isso. Né? Sim. A competição hoje é muito grande de entretenimento ou de arte, se você quiser. Eu prefiro pensar em arte e não em entretenimento. E essa ideia flat, né? Plano de dinâmicas e de emoção, de repertório também, causa esse tipo de problema. Eu assisti agora, vou fazer uma propaganda, à USP Filarmônica, que é a orquestra lá de Ribeirão Preto, da universidade, e eles tocaram, cara, música caipira, um arranjo maravilhoso do Rubens,
com um cara de viola caipira na frente da orquestra. Eu falei assim, é isso que eu queria ouvir num concerto. Claro, eles tocaram outros repertórios, canon, né, de música que é tradicionalmente ouvida, mas são coisas novas, são coisas instigantes que tragam o público para assistir, que motive as pessoas a saírem de casa para assistir uma orquestra. Né? Sim. Isso é legal. E em alguns lugares isso ainda acontece, mas eu acho que é um caminho essencial hoje para a orquestra. Porque esse negócio, por exemplo, que muita orquestra tem feito pelo mundo, música de filme, já está ficando batido também, isso. Faz parte, mas... Exato, faz parte, mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso. E pior é quando você faz esse repertório conhecido flat. Uhum. Não, os metais vão aqui, eu só quero vê-los, não quero ouvi-los. Cara, se o compositor escreveu aquela dinâmica, ele escreveu 6 Fs no caso de Tchaikovsky, 6 Fs significa algo. Não é um passeio no parque, é algo diferente disso, né? Mas, mais uma vez, a indústria da cultura, a indústria de produção de CDs, não pode ter esse pico na gravação, porque senão aí o som que a gente vai ouvir, sabe? Aí você ouve Chicago em 1951 tocando quadros numa exposição e arrepia. Por que arrepia? Porque tem isso aí. Né? Ainda era possível. Ainda era possível, Pra gente terminar, conta um pouco aí agora essas novidades do que tá vindo. Cara, eu estou muito contente agora com a possibilidade já real, né? Já estou contratado em Ribeirão e foi um percurso longo, né? Desde 2013 que eu já estava com essa ideia, né? E daí quando eu fiz meu doutorado já tinha intenção. E aí, algumas coisas aconteceram, processos seletivos, provas, algumas coisas não muito agradáveis ao longo do caminho, mas graças a Deus essa possibilidade que se abriu em Ribeirão agora me deixa extremamente contente e entusiasmado, porque é uma super universidade. A USP é uma das melhores da América Latina, a segunda, primeira, terceira, alguma coisa assim. Quer dizer, é uma super universidade e especialmente em Ribeirão as coisas estão caminhando muito bem, né? É um departamento pequeno, enxuto, né? O departamento de música da universidade, mas formado por gente assim da melhor qualificação possível. Agora eu tenho que entrar nesse trem que já está em alta velocidade e me adaptar às coisas lá. E fazer... O meu objetivo é fazer realmente uma classe de referência, não só de trompete, mas ajudar também os metais, né? A ter um local onde ideologias e ideias sobre interpretação e escolha de equipamento não tem um ambiente. Eu quero falar sobre música, quero falar sobre trompete. Eu não quero falar sobre outros assuntos, eu não quero outras coisas que não estão ligadas diretamente à música. Eu quero ajudar os alunos, formar uma classe robusta, né? Bons trompetistas, mas essa ideia tem que ser voltada para os alunos e não para ego, para formar uma classe importante. Não só isso, mas principalmente poder ajudar e ajudar os trompetistas que têm interesse ou de tocar em orquestra, ou de fazer música de câmara, ou em outras atividades, dar aula, que seja, né? Então, eu, mais uma vez, muito contente com o Ribeirão e feliz pela possibilidade que eu tenho de trabalhar agora, dar uma sequência muito boa para a minha carreira, agora na área pedagógica, né? Maravilha. Então, estou contente. Não, a universidade só tem a ganhar com a sua presença lá. Eu espero. Com certeza. Eu espero. E, muito obrigado. Joia, Bruno. Obrigado pelo convite. Prazerzaço. Boa. É muito bom te ver por aqui. Boa. Obrigado pelo convite mais uma vez.